A paz do Senhor. Amém. É uma alegria, viu, estarmos aqui, como o pastor Jonas bem disse. É uma alegria estar na casa do Senhor, celebrar esse dia tão maravilhoso, dia da ressurreição do nosso Senhor. Como ele falou, sou o pastor Renato, pai do Renato Júnior, e casado com a ele, né, o pastor Jonas. É uma alegria estar aqui e um privilégio, uma honra poder trazer a palavra aqui nessa noite. Eu queria que vocês abrissem comigo a sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 12. Nós vamos falar um pouco a respeito da Páscoa, essa data tão importante para nós cristãos, para nós que cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Pode abrir a sua Bíblia aí lá em Êxodo capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Êxodo capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, e será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, e conforme o número de almas, conforme que cada um puder comer, para si calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, a todo e o ajuntamento da congregação de Israel, e o imolará do crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e a verga da porta, nas casas em que comerem. Verso 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a textura, nada deixareis dele pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimados eis. Aleluia. Pai amado, essa é a sua palavra, e a sua palavra sobre a verdade. Ela mesmo se define, é como uma espada de dois gumes, que penetra fundo a ponto de separar juntas e regula o espírito e a alma. No nome de Jesus, Senhor, fale conosco nesta noite. Esse dia é tão importante para nós, que cremos no sacrifício do Senhor na cruz. Pai, que usa essa noite, esconda atrás da sua cruz. Eu não fale nada de mim, eu falo do Senhor. Pai, que nós possamos ser edificados pela tua palavra, na minha oração, no nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. Graças a Deus, queridos. É uma alegria, né? Como eu disse, estar aqui trazendo essa palavra. E Deus colocou no meu coração, pastor, falar sobre, né, nada mais do que a discussão da Páscoa. A gente vê o mundo aí comemorando, né, a Páscoa. A gente vê ovos de chocolate, coelhos. Nós vemos hoje a missão lá na sede da Igreja Batista de Getsemane, onde nós somos, uma peça para as crianças falando exatamente isso, que a Páscoa ela é o cordeiro, não é o coelho. Porque a gente tem que ensinar os nossos filhos. A palavra do Senhor fala: ensina a criança o caminho que deve andar. Quando for grande, ela jamais se desviará tudo. Então a gente tem que falar para os pequeninos, ensinar para eles. E o cordeiro é o nosso verdadeiro símbolo de Páscoa, e não o coelho. Mas eu lendo esse capítulo aqui, a gente lê várias vezes, cada vez que a gente lê, a gente aprende mais do Senhor, né? A gente for lá nesse contexto, quando estava acontecendo isso, estava prestes a ser enviada a 10ª praga, irmãos. O povo hebreu estava preso ali no Egito há 400 anos, era escravo, trabalhava ali no Egito quantos anos, passando por dificuldades, sendo escravo, sendo açoitados. Quando Deus levantou, que o libertador levantou Moisés. E Moisés foi criado, né, no meio do povo egípcio, com toda a sabedoria, com todo o ensinamento, todo o conhecimento. Foi retirado dali para ele poder depois voltar e libertar o seu povo. Quando Moisés chega no faraó, cada uma das pragas, né, são uma afronta aos deuses, uma guerra contra os deuses do Egito. Até que se chega a 10ª praga, que é contra os primogênitos, era o filho que se tornaria, né, o faraó. Então, o que Deus fala? Deus chama Moisés e fala para ele: Moisés,
separa aí, ensina o povo, separa aí um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, pode juntar o vizinho. Vocês vão preparar um cordeiro para celebrar essa Páscoa. Páscoa, pensar, é passagem, porque o anjo da morte iria passar ali sobre as casas, e onde que tivesse o cordeiro, tivesse o sangue naquela porta, o anjo ia passar direto, e isso aqui assim aconteceu. Né? O povo hebreu não foi atingido pela praga da morte dos primogênitos. Por quê? Porque eles separaram o cordeiro que Deus havia ordenado, colocaram ali na verga da porta o sangue daquele cordeiro. E a instrução aqui é clara, ela fala assim: o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, e podereis tomar um cordeiro ou um carneiro. Isso já era o prenúncio, queridos, que Deus já estava preparando para nós. Estava preparando o verdadeiro cordeiro que é Jesus. Então já era um mapa de profético, vamos dizer assim, porque ele já estava preparando para libertar o povo dele da escravidão do Egito. E ele preparando já para muitos anos depois, 14.400 anos depois, para Jesus, o verdadeiro cordeiro, ele nos libertar também do quê? Da escravidão do pecado. Então Deus já deu um prenúncio, já deu um trailer daquilo que ele iria fazer para salvar a nós, salvar a nós. Cresçam na sua palavra, no seu sacrifício. Mas o que é interessante, que eu queria compartilhar com vocês, é uma coisa que me chamou bastante atenção. E ele não mandou lá pegar o cordeiro já no dia e já matar, ir lá no retiro, no pasto, que seja, buscar o cordeiro e já matar o cordeiro e sacrificar. Ele mandou pegar no 10º dia, no mês, pegar o cordeiro e levar para casa. O que a gente percebe aí? Esse cordeiro conviveu 4 dias com as pessoas da casa. O cordeiro estava dentro de casa. Então eles trouxeram o cordeiro para dentro da casa. Eu imagino ali as crianças, bonitinho, um cordeirinho de 1 ano, um cabritinho. Imagina um cordeirinho, um filhote, ali dentro de casa, assim, ele está doido com o cordeiro. Mas ele ficou ali convivendo para quê? Para que no 4º dia ele fosse sacrificado, o seu sangue fosse passado, fosse aspergido na porta das casas, para que a ordenança que o Senhor fez, o anjo da morte não atingisse aquelas casas. O que a gente percebe aqui? O cordeiro, ele teve que conviver com as pessoas antes do sacrifício. Ele não só chegou e morreu do nada, chegou lá e morreu. Não, eu creio que criou-se um vínculo com o cordeiro. A própria família, as próprias crianças ali, vendo aquele cordeiro. Imagina, eu ia para casa do cordeiro, pastor, os meus meninos lá pequenos, os netos, sei lá, como é que foi, a gente estava na época, a gente estava na época lá. Aí nós brincando, uma vez nós fomos para Gramado, vamos fazer um cabritinho lá em Gramado, quase tinha mais um cabritinho, de tanta amor que ele pegou um cabritinho. Você imagina você comer 4 dias com um bichinho tão bonitinho dentro de casa, um filhotinho, e você depois, em 4 dias, tem que matar esse filhotinho. Você vê como era a criação dele cordeiro. Com Jesus, ele não foi diferente, ele não chegou e já foi chegando e morrendo, ele conviveu conosco, ele conviveu com a gente, naquela época. Então ele não chegou já fazendo, já cumprindo o deveria de morrer, mas ele conviveu. A palavra de Deus nos fala que ele chegou, ele pregado, ele fez milagres. Esse evento ele é narrado nos 4 evangelhos. Quando Jesus ele chega, começa o seu ministério, vários fatos, vários milagres ele executa, e em determinado momento, uma semana antes, ele chega, ele vai para Jerusalém. Então o contexto lá de Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19 e João 12, fala exatamente o que? A entrada de Jesus em Jerusalém. Eles já estavam no meio dos judeus. Eles já conheciam ele, os discípulos já andavam com ele, os discípulos já o amavam. Tanto é que Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas, 3 vezes. Pedro fala que o amava. Então, assim, Jesus conviveu. O cordeiro que ia tirar o pecado do mundo, ele conviveu com as pessoas. E nesse contexto, quando ele chega, ele entra em Jerusalém, uma semana antes, e quando ele aproxima do Monte das Oliveiras, ele enviou 2 discípulos para poder buscar seu jumento, para que ele entrasse na cidade, um jumento que ninguém nunca tinha montado. Ele entra na cidade e ele é aclamado, o rei. As pessoas gritam nas ruas lá: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, as pessoas amavam Jesus, estavam amando Jesus naquele momento ali. Mas o
o curioso é que, alguns dias depois, o mesmo povo que amava Jesus na entrada ali triunfal de Jerusalém, foi o mesmo povo que respondeu, que escolheu Barrabás ao invés de escolher Jesus para ser liberto. Então, assim, Jesus, ele conviveu com as pessoas, ele criou um vínculo, ele criou um amor com aquelas pessoas, as pessoas criaram um amor por ele. Eu acho que isso tornou ainda mais difícil. Imagina Maria ali aos pés da cruz, vendo o seu filho sendo crucificado. Ela já sabia que isso ia acontecer. Ela tinha sido preparada, creio eu. Jesus, assim como preparou os apóstolos, o Senhor convém que eu morra. Tanto é que Pedro fala com ele: não, você não vai morrer, faz a reda de Satanás, o meu plano está feito para poder cumprir o que me foi determinado. Então nada vai impedir. Muitas vezes, muitos andam falando assim: puxa, aqueles romanos são uns não sei se o quê, mas o que pregou Jesus na cruz não foram os romanos. O que pregou Jesus na cruz foram os nossos pecados. É verdade, foram os nossos erros. Glória a Deus. Foi as nossas iniquidades que pregaram Jesus naquela cruz. Quando ele se entregou por mim e por você, ele estava tomando a culpa para ele. Ele não merecia a morte, mas ele se entregou por mim e por você. Ele era um cordeiro imaculado. O mesmo cordeiro que foi separado lá em Êxodo 12 foi o cordeiro de Jesus Cristo. O próprio João Batista, quando Jesus chega para poder se batizar no Rio Jordão, João Batista fala o quê? Fala para ele assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado. Glória a Deus. Então já estava escrito, já estava previsto para Jesus cumprir todo aquele papel, aquela missão tão difícil, mas ao mesmo tempo tão nobre. Eu falo difícil porque em um determinado momento, quando Jesus está lá no Getsemane, sofrendo, suando já, sangue quase, ele fala para Deus assim: se possível for, Senhor, passa de mim esse cálice. Está muito difícil para mim, mas contudo seja feita a sua vontade. Jesus não queria que fosse feita a vontade dele, que fosse feita a vontade do Pai. Ele sabia o que ele sofreria, ele sabia o que ele passaria, ele sabia a humilhação que ele teria que passar, ele sabia a surra que ele ia levar. Não era um chicote simples, não era um chicote de couro, mas era um chicote com pontas de esferas de metal, pontas de chifres, que rasgavam as costas de Jesus. Ele passou por tudo isso por mim e por você. Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E ele foi como uma ovelha muda no matador, a palavra de Deus fala. Como um cordeiro mudo, ele foi levado. Ele se entregou. Ele poderia sim, se quisesse, na mesma hora, milícia de anjos chegariam ali e acabavam com tudo, resolvia. Mas o propósito dele não era, a questão não era resolver o problema político ali de Jerusalém. O povo de Deus estava sendo dominado mais uma vez pelos povos externos, os romanos, mas o reino dele está sendo implantado no reino dos céus. Não era o reino de fora que a gente queria, era o reino de dentro para fora, era no coração. Então, quando Jesus ele se tornou o Cordeiro de Deus, ele conviveu com o povo dele, conviveu com os hebreus. Ele pregou, ele falou da salvação. Ele fez milagres, ele já mostrou que na eternidade não haveria mais doenças, não haveria mais dor, não haveria mais choro. Mas a ressurreição, ela era próxima, estava próxima. E Jesus, ele se entregou por mim e por você. Nada ele poderia fazer para ter Jesus cumprir a sua missão. Ele foi examinado pelos fariseus, ele foi aprovado, porque eles não viram o defeito dele. Estava lendo aqui no julgamento romano, pastor. Pilatos, quando ele lava as mãos, é um ato simbólico no costume romano, porque ele não podia fazer, porque o problema não era porque ele não estava infligindo contra Roma. Ele estava sendo acusado de se declarar rei dos judeus. Ele não estava aproximando contra a política de Roma. Então os sacerdotes queriam que ele fosse condenado por uma coisa que ele fez contra as crenças deles. E Pilatos vai e diz: não, então não é comigo. Então não é comigo. Você acha que Pilatos sofreu pressão? Pressão dos sacerdotes para poder crucificar Jesus?
Pressão do corpo, que a hora que ele fala que podia soltar um deles, de não ir, era Páscoa, ele ensina os costumes dos judeus, ele pergunta para o povo, hoje é Páscoa, eu posso liberar um criminoso, quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? O que é que a multidão gritou? Solte-nos Barrabás. Solte-nos Barrabás. Por muitos anos eu tenho que mudar nada dos judeus, mas até eu entendi, como eu falei, que depois Jesus para a cruz não foram os romanos. Que levou Jesus para a cruz não foram os hebreus que resolveram não entregar os nossos pecados. Os nossos pecados se pregaram ali na cruz. Aqueles escravos, a cruz ali, ele não era culpa dos romanos, era culpa do meu do seu pecado. Do meu do seu pecado. É verdade. E quando nós reconhecemos isso, nós precisamos de reconhecer que o Senhor, Ele é o nosso Senhor e Salvador, é onde há a transformação da vida. O milagre pode haver aqui na terra é a transformação de coração. Quantas pessoas você vê que estão no caminho mal, quando encontram Jesus verdadeiramente, elas se transformam. O maior milagre que pode ter é a conversão de coração. O coração de pedra ser transformado em coração de carne. O coração que crê na palavra, que crê na ressurreição, que crê que Jesus é o único e suficiente Salvador. Esse é o maior milagre que pode acontecer. Glória a Deus. Pode acontecer. Como o pastor Beto falou aqui, os líderes religiosos do mundo inteiro, todos estão no túmulo. Todos estão nos túmulos deles lá. Mas o de Jesus está escrito nele, não está aqui. Ele ressuscitou. Ele é o primogênito da ressurreição. E a palavra dele nos garante que ele ressuscitou. E um dia nós vamos ressuscitar com ele. A palavra de Deus fala isso. E fala que quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que ficarem vivos serão arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é verdadeira. Ela não volta vazia. Ela não mente. Ela é fiel e justa. E ela sempre testifica do que Jesus sempre falou e que Deus planejou para ele. Aleluia. Deus é maravilhoso, querido. Deus é maravilhoso. Exatamente como eu falei, como descrito na primeira Páscoa, o cordeiro era sem mancha. Jesus também não tinha pecado. A palavra de Deus fala que nem o pecado achou-se na sua vida e na sua boca não se encontrou engano. Ele foi tentado por Satanás. Satanás mostrou para ele, prostrado, me adorável, te darei o reino, te darei o mundo. Jesus não queria isso. Jesus não queria isso. Você está com fome, Jesus não queria. Se você é mesmo filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus não precisa. Jesus 40 dias foi no deserto, sem comer nada. 40 dias. E fica 4 horas de fica louco. Imagina 40 dias. E ele já sabia que não pode. Os anjos falaram para ele: se atire aqui no tempo, que os anjos vão te segurar, não vai acontecer nada com você. Mas Jesus sempre respondeu na palavra: está escrito, também não tentará o Senhor teu Deus. Então Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Ele não queria fama, ele não queria comida, ele não queria milagre de ser salvo, porque ia cair no precipício, no tempo que fosse. Ele queria o quê? Ele queria o meu, o seu coração. Ele queria que nós o amássemos, que nós o amemos, ele quer que nós o amemos, que nós o entreguemos as nossas vidas para ele de verdade. Esqueçamos as coisas mazelas da vida. Quantas coisas a gente perde a paz, pastor? Essa coisa fica aborrecendo a gente fica chateado, fica triste, às vezes ficando até doente. A gente tem que voltar para a palavra de Deus. Jesus Cristo é o nosso motivo, o motivo da nossa alegria, é o motivo da nossa palavra está falando sempre do teu amor. O motivo de nós não sermos consumidos é o amor dele que se renova a cada manhã. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele vem, entra em Jerusalém, é aclamado, passa mais 2 dias. Os discípulos perguntam para ele onde quer que preparemos a Páscoa. Ele fala exatamente: vão seguir, mas vai aparecer um homem com um cântaro nas mãos. Ele vai entrar num determinado lugar.
Pode seguir, que ele vai preparar um lugar para a gente celebrar a ceia, e assim aconteceu. Hoje é noite de ceia, nós vamos celebrar a ceia aqui, uma ordenança do Senhor, para celebrarmos a morte dele até que ele venha. Porque o mundo não entende, nós celebramos a morte de Jesus, mas mais do que a morte, nós comemoramos a sua ressurreição, comemoramos a sua vitória sobre a morte. Nem a morte pode vencê-lo. Ele pegou a chave do inferno, do diabo nem casa não tem, quem tem a chave da morte de Jesus Cristo. É Ele que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória. É só Jesus. É só Jesus. E como eu falei com vocês, antes de morrer, Jesus ele conviveu. Por que ele conviveu? Porque antes dele morrer por nós, ele entrou na nossa vida. Ele conviveu conosco. Depois que vem o sangue. Depois que vem o sangue, é que vem a libertação. Então, quando o cordeiro ali lá em Êxodo 12, ele é levado para dentro de casa, fica 4 dias ali, eles convivendo com ele. Primeiro cordeiro convive com as pessoas. Primeiro, Jesus, ele entra na nossa casa do nosso coração. Então, quando Jesus entra na nossa casa, ele arruma tudo. Ele liberta a gente do pecado, ele limpa a nossa vida. A palavra de Deus fala que você confessar os nossos pecados, entregar para ele, pedir para ele que perdoe as nossas falhas. E só ele pode perdoar pecado, só Deus. É só Deus que pode fazer isso. E quando ele faz esse ato, ele entra na nossa vida, ele entregou a sua vida, aí o seu sangue é derramado. Então primeiro ele entra na casa, depois que depois que ele é morto, o sangue é colocado nas costas. Depois que ele morreu, eles colocaram ele na cruz. Eu fico imaginando, pastor, aquelas costas todas feridas, escorrendo sangue, ele pregado no madeiro, mais uma vez, o sangue escorrendo pela madeira, para poder nos livrar da morte. Assim como lá os hebreus, o sangue passado na madeira das costas, o anjo da morte não alcançou mesmo o progênito dos hebreus. Jesus Cristo, ele é negro, ele verteu o seu sangue por mim, por você. Ele entregou a sua vida, ele não hesitou em momento algum, mesmo sofrendo, mesmo sentindo dor, mesmo sentindo sendo massacrado, ele foi até o fim. Ele queria que o povo conhecesse o Cordeiro, e ele se fez conhecer. Ele mostrou que ele era verdade, ele mostrou que ele era justiça, que ele era correto, que ele era amor, ele perdoava os pecados. Fico lembrando daquela passagem quando aquela mulher adulta chega e os homens vêm para apedrejá-la e fala para ela que para Jesus ele cometeu o pecado, e aí o que vamos fazer? A lei manda a gente apedrejar. Jesus abaixado, ele nem levanta os olhos, ele só fala assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como ele ensinou ali, que a gente não tem que ficar olhando o pecado do outro, a gente tem que olhar para dentro de nós e ver o que há em nós, algum caminho mal. Se tiver alguma coisa que entristece o Senhor, alguma coisa que está nos afastando do Senhor, está tomando o nosso tempo, roubando a nossa alegria, esse mal tem que ser arrancado. Eu não consigo, quem consegue é só Jesus. Quando nós entregamos para Ele, Senhor, reina na minha vida, tira tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém do Senhor, só pode arrancar e tirar e mandar embora. Ele faz isso. Ele limpa a casa. O Cordeiro limpa a casa, querido. Ele habita conosco. Glória a Deus. O Cordeiro está dentro de nós. A nossa alma já foi alcançada pelo Senhor. Ele não quer perder. Ele não quer que nós percamos a nossa salvação. O diabo fica doido, fica ao redor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Mas o Senhor diz que os anjos dele acampam ao nosso redor, para que o diabo não consiga nos alcançar. Quantas lutas nós passamos, quantas tentações. O diabo quer tirar a nossa alma, quer tirar a nossa salvação. Muitas vezes fazemos com que nós não acreditemos que nós somos salvos por causa das tribulações da vida. Mas Jesus, ele morreu uma só vez.
Ele morreu uma só vez para pagar o meu e o seu pecado. E Ele ressuscitou. E assim como Ele ressuscitou, nós um dia ressuscitaremos com Ele. Seremos revestidos da sua glória, com vestes resplandecentes, e moraremos com Ele para sempre nos céus. É a nossa esperança. É a nossa esperança. Como o próprio apóstolo Paulo diz, se nós não cremos na ressurreição, não cremos que Jesus ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, queridos, nada disso tem sentido. Nada disso é verdade. Porque a ressurreição ela é verdadeira. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Entender que Jesus preparou para mim e para você um lugar maravilhoso. Vamos ter aflições aqui nessa terra? Vamos, aqui na nossa morada eterna. Nós somos passageiros aqui. Mas Ele fala que vai nos revestir com a sua glória. Que esse corpo corruptível vai se vestir de incorruptibilidade. Como diz Paulo lá aos Coríntios, capítulo 15. Esse corpo mortal vai ter que se revestir de imortalidade. Para que nós sejamos revestidos com o poder de Deus. E recebamos as nossas vestes resplandecentes para morar com Ele para sempre. Aleluia. É a palavra e a promessa dEle. E a palavra dEle não mente, a palavra dEle é verdadeira. Ele conviveu conosco. Ele conviveu com as pessoas naquela época. Ele convive conosco para que nós aprendamos a amá-lo. Para que nós possamos entender o que Ele faz por mim e por você. Quantas vezes estamos aflitos, coração às vezes apertado, sem saber o que fazer. Coração que sede, Senhor, tem misericórdia na minha vida, me dá uma direção. Ele te dá o caminho, Ele te dá a tranquilidade, Ele te dá o refrigério. Nós temos que crer. Nós temos que crer. Ele andou 3 anos aqui nessa terra pregando o seu reino. O reino de Deus está chegando. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está chegando. O reino de Deus está aqui, dentro do nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Mas vai chegar aquele dia que não teremos mais uma aflição. Quando o reino de Deus será implantado em toda a sua plenitude, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá morte. A morte foi tragada. A morte foi tragada. Jesus Cristo, Ele conquistou a morte. Ele venceu a morte, querido. Nem a morte pode vencer Jesus. Ele conviveu, Ele nos ensinou, Ele enfrentou lutas, Ele teve fome, Ele teve sede, Ele era humano, mas também era Deus. E na sua humildade, Paulo declara lá em Filipenses, a carta aos Filipenses, fala assim que mesmo Jesus, sempre em forma de Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, Ele se humilhou a si mesmo, e sendo obediente até morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e deu um nome que é sobre todo nome. E esse nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. É a palavra de Deus para mim e para você. Eu te pergunto nessa noite: o Cordeiro entrou na sua casa, Ele convive com você, Ele está conosco, Ele entrou na minha casa. O sacrifício já foi feito. Basta que nós creiamos somente. Não temos que fazer nada. Se o Cordeiro está dentro de casa, se o sangue já foi passado na porta, o que te aflige? A morte não pode te alcançar. A salvação já está na sua vida. A vida eterna já é uma conquista lá na cruz do Calvário. Não é por mérito meu ou seu, querido. A salvação não é por obras, é pela graça. Pela graça sois salvos. Não é dom de ninguém, é dom de Deus. Ele nos deu a salvação assim, de graça. Ele morreu na nossa morte, para que nós não precisássemos passar por isso. Deus. E a vida que Ele conquistou, ressuscitando no domingo de Páscoa, Ele nos entregou assim, de graça.
favor imerecido que nós não merecíamos. Jesus não merecia a morte que merecíamos, éramos nós. Aqueles cravos eram para mim e para você. Aquele chicote era para mim e para você. Os nossos pecados que crucificaram Jesus. Mas Ele tomou o meu e o seu lugar. Ele está na nossa vida. Então, se o Cordeiro está na nossa vida, queridos, o sangue está na porta. É a mensagem de hoje para você. E Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Cearei com você e você também. Então, essa mensagem eu queria deixar para cada um, pastor. Para cada um. Jesus está dentro. O Cordeiro está dentro de nós. O sangue já está na porta. O que vai acontecer, não se preocupe. Porque Deus já preparou tudo para mim e para você. Ele preparou tudo para mim e para você. Então nós não precisamos. Assim como a morte não alcançou os primogênitos lá no Egito, por causa do sangue do Cordeiro imaculado na porta, a morte eterna não pode nos alcançar, porque o sangue do Cordeiro é que nos purifica de todo pecado. E eu creio nisso para a glória de Deus. O Senhor abençoe cada um, no nome de Jesus. Aleluia. Se você crê, diz amém. Eu creio nessa palavra. Em nome de Jesus. Aleluia.